Olá, estimados irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Eu sou o pastor Josiel, da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Joinville, Santa Catarina. Hoje quero convidá-los a refletir numa história bíblica sobre a conversão de Saulo, que está registrada em Atos, capítulo 9. Mas a professora Fabienne, juntamente com a sua filha Esther, irão nos contar essa história bíblica. Nós lembramos que Saulo era um perseguidor da igreja. Ele antes perseguia e matava os cristãos. Mas no momento em que Jesus aparece para ele e o chama para a missão, ele então é convertido e passa a ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar o evangelho a todas as pessoas. E nós lembramos, por exemplo, quando o Senhor diz para Ananias, que depois vai conversar com Saulo, ele diz o seguinte: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus escolheu e chamou Saulo para ser um apóstolo dele, e depois ele foi um grande missionário. Tanto que nós temos na Bíblia 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo para as igrejas, algumas em que ele fundou, ao caminhar, fazendo o evangelismo, pregando o evangelho para todas as pessoas das cidades e povos. E assim ele levou o evangelho, com a força do Espírito Santo e o poder de Deus, proclamou Cristo para todos. Nós temos um hino na escola dominical que a gente canta, que é bem conhecido, que diz assim: posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Nós podemos ser missionários se falarmos de Cristo aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Esta é a grande missão, o grande desafio que Deus então nos confiou como sua igreja. Que Deus nos abençoe em nosso testemunho e que possamos levar Cristo para todas as pessoas. Oremos. Gracioso Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção em mais um momento em que nós queremos meditar na Tua palavra e ouvir uma história hoje, lembrando da conversão de Saulo. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e abençoe-nos para que sejamos testemunhas do Teu amor, levando a boa nova da salvação para todas as pessoas. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Agora fique com a professora Fabienne e a sua filha Esther e meditemos na história bíblica de hoje. Deus vos guarde. Abraços. Olá, eu sou a professora Fabienne e essa aqui é a minha filha Esther. E nós hoje vamos contar a história da conversão de Saulo, em Atos 9, 1, 31. Certo? Então vamos lá. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco, quando uma luz brilhante, forte, o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, apavorado, perguntou: quem é o Senhor? E a voz lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, lá saberá o que vais fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos, espantados, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou e abriu os olhos e descobriu que estava cego. Foi então conduzido pelos seus amigos até a cidade,
onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade um cristão chamado Ananias. Só um pouquinho, gente. Tô tentando colocar a cidade para vocês aqui, tá difícil encaixar. Um cristão chamado Ananias. E esse cristão, Jesus falou com ele e falou o seguinte: Ananias, vá até Saulo e ore com ele. Ananias teve medo e disse: mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante, ele será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi até o encontro de Saulo e orou por ele. Na mesma hora, as escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Foi batizado, assim como nós somos batizados também, né? A maioria de nós somos batizados quando somos crianças, né? Então, Paulo foi batizado um pouquinho mais tarde. E daí, o Paulo foi batizado e se tornou um grande apóstolo do cristianismo. Pregava a palavra de Deus nos templos, pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. E muitas pessoas aceitaram suas palavras. Porém, outras que o conheceram, ainda quando era um líder judeu, ficaram revoltadas. E quiseram apredejá-lo até a morte. Paulo teve que fugir no meio da noite, escondido dentro de um cesto. Paulo passou de perseguidor a perseguido, por ter se tornado cristão. Certa ocasião, ele estava pregando a palavra de Deus em companhia de Silas, na cidade de Filipos, quando foram lançados na prisão. Por volta da meia-noite, eles começaram a louvar e cantar hinos, glorificando a Deus. Quando aconteceu um grande terremoto que quebrou as correntes e saltaram eles e abriu as portas da prisão. O carcereiro ficou muito preocupado com o que ia acontecer com ele, porque os presos tinham fugido. Foi então que Paulo disse: fique tranquilo, estamos todos aqui. O carcereiro ficou maravilhado com o milagre e perguntou a Paulo: Senhor, o que faço para salvar a minha vida? Creia no Senhor, você e sua família, e será salvo. E assim aconteceu. Paulo foi um discípulo muito corajoso,
e levou a palavra de Deus por vários lugares. Gostaram da historinha? Espero que tenham gostado.